Oi, João. Oi, Kelly. Oi, gente, tudo bem? E aí, Johnny? Então, olha, chegou uma perguntinha pra gente, mas assim, ao invés de colocar ela no vídeo de pergunta, eu achei que seria legal a gente trazer um vídeo pra ela, porque daí a gente tá falando de um assunto que acontece com todo mundo, né, já que é uma emoção que a gente sente, e que também você pode contar um pouquinho pra gente de como você lida com essa situação no consultório, tá? A pergunta que chegou é: como que você ajuda os seus pacientes a superarem os medos quando eles estão em terapia? Primeiro que todos nós sentimos, né? Essa emoção aí do medo. E o medo é sinônimo de ansiedade, né? Não exatamente transtorno de ansiedade, mas é sinônimo de ansiedade. Eu fico com medo de algo que eu já vivi, que eu tenho trauma ou que eu não conheço, eu tenho medo que aconteça de novo. E aí começa ali um monte de ideias, né? Sendo alimentadas pela minha cabeça. E aí posso ter sintomas físicos e tal. Então caminha muito ali com a ansiedade, desculpa. O tratamento, João, eu não fico muito pensando, né? Eu acho que é o jeito do humanista trabalhar. Eu conversando com você nos bastidores, você falou, tem uma cronologia. Nunca pensei nessa cronologia, né? Provavelmente os comportamentais devem pensar nela. Eu acho que eu faço ela de maneira intuitiva, mas é o jeito do humanista trabalhar. O humanista, ele tá ali e ele tá aberto para trabalhar o que o paciente quer trabalhar, o cliente está trazendo naquele dia, né? E se ele chega aqui e fala para mim, Kelly, eu estou aqui porque eu tenho muito medo de avião, por exemplo, né? Eu vou querer conhecer esse medo de avião, né? Eu tenho muito medo do processo seletivo que eu estou enfrentando e eu acho que eu não vou passar. Eu tenho muito medo que alguém da minha família morra. Eu tenho muito medo do meu filho não se desenvolver. Seja lá qual for o medo dele, eu estou aqui para conhecer esse medo. Às vezes, a gente se depara com uma pessoa que acha que é esse o medo e não é. Assim que eu identifico isso e que eu consigo apresentar isso para essa pessoa, a gente passa a trabalhar o medo real, que às vezes está mais para baixo na questão, né? Você acha que você tem medo de não passar no processo seletivo, mas talvez você tenha muita insegurança sobre as suas capacidades, entende? Então você traz ali eu tenho medo de não passar no processo seletivo. Por quê? Porque eu preciso trabalhar. Não, às vezes o processo terapêutico vai me mostrar que você tem muitas dúvidas sobre a sua capacidade, sobre o quanto que você consegue, e aí a gente vai aprofundando, entende, João? Então eu não sei em que ponto essa pessoa vai chegar para mim. Então por isso que é difícil dar uma resposta muito fechada aqui, né? Mas no ponto que ela chegar, eu vou explorar aquilo melhor para eu compreender se é aquilo mesmo ou não, né? Depois a gente passa por um processo de aceitação, lembrar que o Rogers não acredita que a mudança sem identificação do problema e depois aceitar que tem esse problema, né? Para depois a gente desenvolver habilidades que essa pessoa comece a enfrentar esse medo. Então, tentando aí trazer de modo cronológico, porque eu sei que para explicar para o público fica melhor, deve ser por aí que acontece. Mas eu nunca estou preocupada com isso, João. Eu estou muito sempre curiosa com o que a pessoa precisa de mim e sempre utilizando as ferramentas da minha abordagem para ajudá-la. No geral, dá muito certo. Eles se desenvolvem, eles conhecem realmente a causa que está trazendo eles para mim. Às vezes eles acham que é uma coisa e descobrem que é outra. E acaba que vai desenvolvendo, meio que eu resolvo isso, vou continuar no exemplo do processo terapêutico. E resolvendo isso, a pessoa consegue se desenvolver em outras áreas da vida também, sabe? Então, não sei se eu respondi, mas é assim que o humanista trabalha. É meio parecido com a grande maior parte das coisas que a gente traz para o psicólogo, né? Por exemplo, você falou, às vezes eu chego e falo, eu tenho medo de não conseguir passar no processo seletivo. E aí isso é meio que a pontinha do iceberg, né? Isso.
Aí, Isso. pra gente entender as raízes, a gente vai cavucando, né? Às vezes a pessoa tem uma questão clínica. Essa semana me perguntaram no Instagram, não vou lembrar o termo porque não é da minha área, da área da odontologia, né? Mas e não é o bruxismo, porque o bruxismo é mais conhecido na minha área. Ela falou que ela tem e ela falou que estava piorando muito e que eu achava que se tinha cura e tal, né? Então, beleza. Aí a gente precisa do dentista para tratar lá as questões que ela tá machucando a boca dela, pode machucar os dentes e tal, entortar, quebrar, é bem complexo, né? Mas, no geral, as causas desse problema que é lá do dentista, que vai trabalhar, que ela já tem de ruim, colocar uma borrachinha, evitar que ela fique mordendo, sangra, vira ferida, né? E tal, ele vai cuidar da saúde bucal. E eu aqui vou entender o que leva ela a manter aquele comportamento. Né? Que se for do bruxismo, o que está fazendo ela morder? Provavelmente é da minha área. Muitas vezes a pessoa não sabe por quê. Né? E aí eu respondi lá no Instagram e perguntei, você já está tratando? Você precisa tratar, você precisa de um dentista, de uma terapia. E se você não estiver tratando, tenta identificar, porque ela falou que estava piorando, falei, tenta identificar se você tem estado mais estressada, se teve alguma mudança brusca na sua vida, se você tem se percebido mais ansiosa, né? Então, assim, é uma questão clínica, mas que por trás nesse iceberg aí que você falou, João, tá as questões da emoção, né? Então tem que estar em terapia. A mania que já está instalada ali de fazer, eu preciso da ajuda do profissional da área, porque eu não vou falar, compra uma borrachinha, né? Eu sei que é isso que ele provavelmente vai dar, mas também ele precisa fazer uma análise se é isso mesmo e tal. E aí eu faço aqui a minha parte, que é a causa. E nem sempre a pessoa sabe o que é a causa. Então rola, João, na psicoterapia, em qualquer abordagem, algo meio da ordem da investigação, sabe assim? No sentido de curiosidade para compreender o fenômeno. É mais ou menos isso que acontece. Quando a gente compreende, aí eu consigo traçar estratégias de mudança. E aí eu consigo tratar. E também é um pouco diferente, porque assim, às vezes chega alguém para você e fala, tenho medo de algo em específico, né? Um evento que vai acontecer, sim, ou por exemplo, comum. Medo de altura, medo de avião. E aí já tem gente que às vezes chega para você e aí às vezes tem um quadro mais assim próximo do pânico, que tem medo de um monte de coisa, não só algo específico, né? Porque de algo específico pode ser oriundo de um trauma, né? Por exemplo, eu tive um acidente grave no trânsito, a pessoa desenvolve o medo de dirigir ou de andar de carro com alguém, né? Então veja, ela não teve medo disso a vida toda, ela não nasceu com esse medo, né? Ela desenvolveu isso a partir de um fenômeno, é algo muito específico mesmo. Mas às vezes ela foi criada num ambiente que estimulava muito a insegurança, né? Um pai, uma mãe muito medroso, né? Que não deixa a criança se desenvolver, ou então negligente, que solta demais e a pessoa acaba se machucando, né? De maneira literal ou não, ou mais subjetivamente. Então, aí é mais amplo, né? Aí eu preciso fazer meio que uma investigação para eu compreender. Porque uma criança que cresce insegura é um adulto medroso, né? Uma criança que cresce com muita agressão, muita cobrança, aquele pai muito rígido, também pode ser um adulto inseguro e medroso ou agressivo. Eu não sei para que lado ele vai. E eu preciso compreender. Né? Então eu estou sempre muito aberta à compreensão. Eu não estou preocupada com o medo. Eu vou chegar nele e eu vou conseguir ajudar. Mas não eu não estou muito pensando nisso, assim, se tem uma cronologia ou não. Não é isso que eu penso, João. Mas assim, medo é uma coisa que todos nós temos. E é bom, né? Porque garante a vida também. É bom ter, imagina, você se joga de um prédio sem medo. Então, eu sempre lembro de você falando, né, que tipo, o medo vem com aquela questão da sobrevivência. Né? Então, é bom. E é muito importante. E é muito importante a gente sentir o medo, né? Às vezes a gente acaba querendo ficar fugindo dele e isso também não é legal pra ninguém. Não, a ideia de tratar o medo não é não sentir medo.
né? É aprender a lidar com ele, entender por que ele tá lá. É isso que eu vou fazer. Ok, então. É isso? É isso. Então tá bom. Um beijo. Cuidem das emoções de vocês, como o medo, a raiva, né? Mesmo a alegria, uma pessoa que tá sempre alegre, alguma coisa tem errado. O humor, ele tá aí para variar mesmo, né? E é natural que ele dê uma variação mesmo. Um beijo e até a semana que vem. Tchau, João. Tchau, Kelly. Tchau, gente.